Então, irmãos, mais uma vez, bom dia. Estamos aqui para mais um dia de estudo da Palavra de Deus, mais uma manhã de domingo de estudo da Palavra de Deus. Nós começamos a estudar a Bíblia cronologicamente. Domingo passado nós estudamos sobre a pessoa de Deus, quem é Deus, da onde veio Deus, os atributos de Deus, o que Deus faz, né? Nós vimos que Deus não teve um princípio, não teve um fim, não terá um fim. E nós também estudamos que Deus, no princípio, em Gênesis 1:1, quando diz ali que no princípio criou Deus, nós vimos que a gente aprendeu muita coisa só com um versículo da palavra de Deus, que é Gênesis 1:1. Gostaria que você abrisse a Bíblia em Gênesis 1:1, que a gente vai usar também em Gênesis hoje, né? A gente aprendeu muito sobre Deus só usando esse versículo. Só usando esse versículo, nós vimos que Deus, ele já estava aqui no princípio, então significa que ele não teve um início, né? Nós vimos que a palavrinha no hebraico para classificar Deus, para falar Deus, é a palavra Elohim, lembram disso? E a palavra Elohim, no hebraico, por ter esse sufixo in, significa que ela está no plural, é isso mesmo, significa que ela está no plural. Então significa ali, traduzindo literalmente, não é Deus, é deuses, mostrando que Deus é mais de um. Não existe mais de um Deus, mas mostrando que Deus é uma trindade, né? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que são um Deus. Se a gente fosse traduzir esse versículo literalmente, como nós vimos, estaria assim: no princípio criou, no singular, o verbo, deuses, o céu e a terra. O que mostra que é um Deus só é o verbo, que diz criou, no singular, que é bará, no hebraico. E deuses, mostrando que é uma trindade. Como nós vimos, a trindade é meio confusa, talvez os irmãos estejam confusos com a formação da trindade. Realmente é uma coisa difícil de se explicar e mais difícil ainda de se entender, né? A trindade não existe uma explicação. Nós temos que entender que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, eles existem, são três pessoas distintas, mas que formam um Deus, que são um Deus. Tá bom, irmãos? E hoje nós vamos estar estudando ainda sobre a criação do mundo físico. Nós vimos no domingo passado que quando Deus falou que no princípio criou os céus e a terra, ali ele não está falando desse céu que a gente olha aqui pela janela, ou olha ali fora, esse céu azul que nós olhamos aqui no alto. Ali ele está falando do lugar aonde ele mora, no lugar, e quando ele criou esse céu, ele criou também os anjos. Nós vimos isso na lição passada. Ele criou todos os astros, todas as pessoas que compõem esse céu. E nós vimos também que existiu um anjo, que Deus deu uma posição especial para ele, sobre todos os outros anjos, chamado Lúcifer, e ele se rebelou contra Deus. Ele queria ser maior que Deus, né? Nós vimos isso na lição passada. Ele queria subir, a palavra de Deus diz lá em Isaías, ele queria estabelecer o trono dele acima do trono de Deus. Ele não se contentou com a posição que Deus deu para ele, que foi uma posição grande. Abaixo de Deus era Lúcifer, que comandava todos os anjos, mas ele queria ainda ser, como diz ali, mais semelhante ao Altíssimo, estar acima do Altíssimo, né? E Deus assim o expulsou juntamente com os outros anjos que seguiram a sua rebelião. E nós vimos que esses anjos hoje são os demônios, e Lúcifer não é mais Lúcifer, né? Lúcifer é o próprio Satanás, que significa adversário. E hoje nós vamos estar continuando esse estudo, estudando sobre o mundo físico, esse mundo material, esse mundo a qual nós vemos, né? Então vou estar abrindo a Bíblia novamente em Gênesis, porque a palavra Gênesis significa princípio. A palavra Gênesis, ela significa princípio, começo.
início de tudo. Então nós vamos ver passo a passo como Deus criou esse universo. A palavra de Deus diz aqui no versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí o verso 2 diz o seguinte: e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esse verso 2 já está mostrando a terceira pessoa da Trindade, né? O Espírito de Deus é o Deus Espírito. Ele também estava ali pairando sobre a face das águas. E é interessante que esse verbo pairar no original, ele tem um sentido de estar vibrando, de estar trabalhando, de estar ativo na formação de alguma coisa. Então, pairar não significa que ele só está simplesmente flutuando, voando em cima das águas. Pairar significa que ele estava participando também da criação, mostrando que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo estão juntos na criação. O que um faz, o outro faz. Nenhum faz algo distinto do outro, mostrando que eles são um Deus só. E o verso 3 diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Esse foi o primeiro dia da criação. O primeiro dia da criação, nós vemos aí que Deus criou o quê? A luz, não é? Deus criou a luz. E como ele criou a luz? O que ele usou para criar a luz? O que o verso diz aí? Ele usou o quê? A palavra. Ele disse Deus, haja luz, e a luz apareceu. Ele não usou nenhum fio elétrico, né? Ele não usou nenhuma energia igual o camarada que descobriu a eletricidade, esqueci o nome dele. Quem? Empinou uma pipa lá num dia chuvoso para tomar um choque, né? A eletricidade do raio passar a corrente do raio passar pela linha da pipa, e assim ele descobriu a eletricidade, e assim foi criado não, né? Foi inventado, né? A luz pelo homem, né? Chegou essa luz aqui que nós conhecemos, né? Quem? Thomas Edison, ele mesmo. Thomas Edison, descobridor daí, não inventou a energia elétrica, ele descobriu a energia elétrica, né? Ele descobriu que a energia elétrica já existia. A energia elétrica existe no nosso corpo também. Energia estática, né? E ele simplesmente ele viu que o raio era uma energia, e ele canalizou aquela energia no recipiente, onde ele conseguiu fazer com que se tornasse luz, né? E essa luz aqui, mas Deus não precisou de nada disso. Como nós vimos lá em Gênesis 1:1, a lâmpada é outra, né? Isso é verdade, luz é uma coisa, nós vamos ver isso. Aqui ele criou a luz, não criou o sol ainda. Ele criou a luz. Nós vamos ver um pouquinho isso mais para frente. Aí, o verso 4 diz assim: viu Deus que a luz era boa. Deus viu que a luz que ele havia criado era uma coisa boa. Porque tudo que Deus faz é bom. Oi? Tudo que Deus faz é ótimo, é verdade. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Ele separou a luz das trevas. Então, aonde há luz não há trevas, né? Trevas é escuridão. Aonde tem luz, não tem escuridão. Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. E houve tarde e manhã, e esse foi o primeiro dia. Então, o que Deus fez no primeiro dia? Ele criou a
que ele criou aí, gente, no primeiro dia? A luz, né? E além de criar a luz, ele fez o quê? A separação entre a luz e as trevas. Qual que é o primeiro dia da semana? No domingo. Deus fez isso hoje. No dia de hoje. No domingo. O primeiro dia da semana é domingo. Segunda, como já diz o nome, segunda é segundo. É que a gente começa a nossa semana na segunda, né? Trabalhando, né? Domingo é dia de descanso para nós. Mas domingo é o primeiro dia. Deus está criando aqui também o tempo, irmãos. E nós vimos também que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos é como se fosse um dia. Nós não sabemos exatamente se Deus criou em um dia literal, a Bíblia não deixa claro isso, ou se ele criou no tempo dele. Eu acredito que foi no tempo dele. Há controvérsia, com certeza, sempre há. Porque a separação de um dia é Manhã, tarde e noite, isso. existe no hebraico outras palavras para dizer que o tempo é um tempo maior do que o dia. Essa palavra que usa no hebraico É o Cronos. seria Um dia. 24 horas. É isso mesmo. 24 horas. Com certeza, porque Deus já está aqui também criando o tempo, né? Isso é tempo. A noção de tempo, né? Na realidade, um dia para Deus Fosse 1000 anos. mas Para nós, literalmente, Para nós, no hebraico, é 24 horas. Isso aí. Então, 24 horas. Vamos trabalhar em cima de 24 horas, porque é o que nós usamos, né? Vamos trabalhar em cima de 24 horas agora. Ó, e depois eu vou dizer por que existe controvérsia, mas isso aí nas próximas lições. Porque aí a gente vai ver que... Depois a gente vê isso aí, tá bom? Hã? Aham. curiosidade de Deus não criou a água. Não criou a água. Não fala que Deus criou a água. É que o verso 1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. E a terra era o quê? Só água. Então ele criou a água. Ele criou a terra. Ele criou a... Não é a terra mesmo que a gente conhece para fazer construção. Ele criou a terra, o planeta, né? Água. Então, e lembra que a gente viu no domingo passado que existe um intervalo de tempo entre Gênesis 1:1 e o Gênesis 2? Né? Gênesis 1:1, ele está falando da criação do céu dele, onde estão os anjos, onde Deus está morando. Ele criou a terra, mas a terra estava sem forma. Aí aconteceu aquele caso todo que a gente viu no domingo passado lá no céu. Deus criou os anjos se rebelaram contra Deus, né? Lúcifer causou uma rebelião, tentando assumir o lugar de Deus, e ele lançou os anjos aonde? A palavra de Deus diz: no inferno, no lago de fogo? Não, ele lançou na terra. Então a terra já existia, e é essa terra. Aí até foi assim eu mesmo que usou como exemplo, né? Que lançou num lugar escuro, né? Porque a terra era escura, e sem forma, e vazia. Não existia nada na terra, só água, né? Bom, o irmão observou, só existia água na terra. Aí, a partir do verso 2, que houve esse intervalo de tempo, Deus começou a criar o universo físico, que é esse universo que a gente vê, né? Aí sim, eu acredito que Deus começou a usar as 24 horas, até mesmo porque nós vemos que Deus está criando o universo com um propósito. Deus está criando um universo com um propósito. Nós vamos ver isso mais para frente. Por que Deus está criando isso tudo? Não era caso? Não, ele tem um propósito de criar isso tudo. Aí mais alguma coisa, irmão? Mais alguma observação? É bom essas dúvidas que também tira muita coisa, muita curiosidade que eu não sabia. O irmão falou. E chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite, e houve tarde e manhã, então ele separou as trevas da luz, e assim fez separação entre noite e dia e noite, né? O verso 6. Alguém leu o verso 6 para mim? Alguém gostaria de ler o verso 6 para mim? Estamos indo para o segundo dia, segunda-feira. Disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação
entre águas e águas. Águas e águas. Isso. Aí ele diz assim, e então Deus agora está criando no segundo dia o firmamento. E fez separação, só tinha água aqui na terra. E ele fez separação entre águas e águas, né? Aí o verso 7 ele diz assim, Deus fez o firmamento e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam por cima do firmamento, e assim foi. Aí ele diz assim no verso 8, e chamou Deus ao firmamento de céu, e houve tarde e manhã, e esse foi o segundo dia. Eu vou tentar explicar um pouco aqui, o que significa. Quem já ouviu falar sobre esse firmamento que Deus criou no princípio? Que firmamento seria esse? A terra, oi? Não é o chão, não é a porção seca, porque a porção seca no próximo dia, na terça-feira, ele vai criar a porção seca. Não é a terra que a gente pisa. O firmamento, eu tenho uma ilustração aqui, que eu acho que vai ajudar os irmãos a compreenderem um pouco mais. É o seguinte, a palavra de Deus diz aí, alguém lê de novo aí o verso 6 para mim? Só para a gente começar a entender o que significa esse firmamento. Haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Até aí. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, né? E separação entre águas e águas. Então ele separou a água da água. Continua lendo aí o verso 7. Alguém lê o verso 7 para mim? Fez Deus o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Então Deus separou a água das águas e colocou uma por cima do firmamento e outra por baixo do firmamento. Verso 8. Vamos ver, vai ficar claro isso aí. Quem lê o verso 8 para mim? Verso 8? E chamou Deus a expansão céu. Isso. E foi a tarde e a manhã. Então o firmamento que ficou em cima, ele chamou de céu. Os irmãos tentarem entenderem um pouco, essa ilustração aqui, irmãos, ela mostra o que seria esse firmamento. Aqui está o planeta Terra. Até então, o planeta Terra era só água. Era só água no segundo dia. E ele separou a água das águas e colocou águas em torno do firmamento. E essas águas que ele colocou em torno do firmamento, ele chamou de céu. É igual o desenho que está mostrando aqui, ele colocou a água em volta do planeta Terra. Ele colocou a água em volta do planeta Terra, com um propósito. Com um propósito. Nas lições futuras que nós vamos ter, nós vamos ver se essa água ainda está em volta do planeta Terra. Nós vamos ver se ela não está em volta do planeta Terra, onde ela foi parar essa água. Mas é desse jeito aqui que Deus fez. Isso aqui, meus irmãos, tinha um propósito. O fato de Deus colocar a água em volta da terra era justamente para proteger a terra também dos raios ultravioleta do sol. Além da camada de ozônio que existe, né, em volta da terra, Deus colocou água. Porque os cientistas hoje descobriram, hoje não, falo hoje, pode ser em forma de vapor, pode ser água literal, eu não sei. Mas eu li uma coisa sobre essa mesmo, que a água está em forma de vapor em volta. No seu estado gasoso, né, que fala, né? A água no seu estado gasoso, mas existe água em volta, né? Essa água, ela proporcionava que o sol não agredisse tanto a terra. Existem duas coisas, dois elementos que protegem de raios ultravioletas, raio laser, que é o chumbo, os cientistas falam que é o chumbo e a água.
é o que protege, que não deixa penetrar com tanta intensidade, né? E essa água também em volta da terra, meus irmãos, ela causava um efeito na terra, um efeito estufa. O que significa isso? Não existia variação de temperatura na terra, igual existe hoje. Está muito quente, está muito frio. O clima era um só. O clima era um só. Era um clima perfeito. Era um clima agradável. Não existia essa variação de temperatura. Essa água em volta da terra, ela também servia, ela fazia com que o oxigênio, esse ar que a gente respira, o oxigênio, fosse mais condensado, fosse mais forte. Então você respirava oxigênio com mais facilidade. Ele era mais condensado, ele tinha mais força. É interessante que os arqueólogos, os cientistas, quando eles estudam sobre os dinossauros, eles ficavam... Isso aqui foi comprovado, estou dizendo isso aqui, mas isso aqui foi comprovado cientificamente dessa água em volta da Terra. Inclusive de arqueologia, inclusive pela ciência. E é interessante que quando eles estudavam sobre os dinossauros, nós vamos ver também lições futuras, porque os dinossauros foram extintos, isso são lições futuras. Eles não entendiam por que os dinossauros eram animais tão grandes, répteis tão grandes, eles tinham um pulmão pequeno, e os seus buracos nasais, as suas narinas, diziam que era do tamanho de uma narina de um cavalo. Aí depois, quando eles começaram a estudar sobre o firmamento, eles viram que não era necessário ter um pulmão muito grande para respirar bem. Não era necessário ter um focinho muito grande, um nariz muito grande, para respirar bem, porque o ar, o oxigênio era mais condensado, né? E isso aqui também, meus irmãos, ajudava a prolongar a vida. Era rejuvenescedor. A pessoa envelhecia mais devagar, mais lento. Aí vocês, quando estudam a Bíblia, entendem porque Noé viveu tantos anos. Aí vê lá Matusalém, foi o homem que mais viveu na Bíblia, né? Aí, isso aqui ajudava a pessoa a envelhecer mais devagar, né? Envelhecia mais devagar. Abraão, né? Abraão viveu bastante tempo, né? Com 100 anos teve um filho, né? Porque 100 anos na época de Abraão não é um homem de 100 anos igual hoje. Isso é fato. Um homem de 100 anos naquela época não é um homem de 100 anos igual hoje, né? Isso é fato. Então, isso aqui é o firmamento, né? Isso foi provado cientificamente. Se vocês procurarem isso no Google, vocês vão ver que existem várias matérias interessantes sobre o firmamento, né? Sobre o firmamento, matérias não cristãs, matérias seculares. É claro que eles sempre vão puxar para a questão do evolucionismo, né? A questão que a Terra veio acontecer por acaso, tudo veio pelo mero acaso, né? Mas nós não cremos dessa forma. O livro de Gênesis, para os cientistas, meus irmãos, o livro de Gênesis para essas pessoas que estudam ciência, antigamente era considerado bíblico. Por quê? Principalmente o capítulo 1 de Gênesis, que fala da criação. Porque eles tinham dúvida para acreditar em algumas coisas que Moisés está relatando aqui no capítulo 1 de Gênesis. Firmamento, aí depois eles comprovaram que o firmamento existiu. E outras coisas que nós vamos ver também. Vamos continuar lendo, a gente parou no verso 8, né? Chamou Deus o firmamento de céu. Ah lá, você vê que o firmamento ele ficava em volta da terra, né? Aí a pessoa olhava para cima, é o céu, né? E houve tarde e manhã, e esse foi o segundo dia. Então, no segundo dia, Deus fez a separação de águas e águas e formou o firmamento. Aí o verso 9 diz assim: e disse Deus, ajunte-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar. As águas debaixo do céu, que significa as águas da terra, do planeta Terra. O planeta Terra é só água até aqui. Aí ele diz que estão debaixo dos céus num só lugar, e apareça a parte seca. Aí no terceiro dia Deus criou a terra, não o planeta Terra, a terra, o
solo que a gente pisa, né? Deus fez brotar a porção seca no meio das águas. Deus fez brotar a porção, terra seca. Deus fez brotar essa terra no meio das águas, no terceiro dia. E ele não fez só isso no terceiro dia. Ele continua dizendo: e assim foi. Chamou Deus a parte seca de terra, que é o solo, e ao ajuntamento de água de mares, que são os oceanos. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produza a terra relva, erva, que dê semente, e árvore frutífera, que dê frutos, conforme a sua espécie, cujo a semente esteja nele, sobre a terra, e assim foi. Então, na porção seca, Deus fez aparecer também a mata. Deus começou a dar vida à sua criação. Deus começou a produzir vida na sua criação. Ele produziu na porção seca a vegetação. Isso no terceiro dia. E é interessante que ele coloca aí, cada um segundo a sua espécie, de semente, cada coisa segundo a sua espécie. Nosso Deus é um Deus organizado, né? É um Deus organizado. Produz a terra elva, dê em semente, árvore frutífera, dê em fruto conforme a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se foi. A terra produziu relva, ervas que davam semente conforme a sua espécie, e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E viu Deus que a erva que ele produziu, a mata, a flora, a fauna que ele produziu era uma coisa boa. E é interessante observarmos, meus irmãos, que nessa criação de Deus aqui, não existia erva daninha. O que significa erva daninha? Plantas venenosas, né? Deus criou tudo perfeito. Está dizendo aí, viu Deus que era bom. Uma coisa venenosa não é uma coisa boa. Até então não existia plantas venenosas. Ortiga, né? Não sei quem já teve contato com ortiga. Quando você esbarra na folha, ela causa uma alergia, começa a queimar, né? Você começa a coçar. Não existia isso. As rosas. Mulheres adoram receber buquês de rosas, né? As rosas, elas não tinham espinhos, né? Então não tinha aquela expressão, o cravo e a rosa, né? Não existia espinhos nas flores, nada que pudesse machucar, né? E é interessante, Deus poderia ter produzido tudo igual, poderia ter produzido as plantas tudo igual, preto e branco. Deus poderia ter produzido elas sem cheiro, precisava ter cheiro. Deus poderia ter produzido os frutos, um fruto só, precisava produzir um monte de frutos, criar um monte de frutos, mas ele criou vários frutos com sabores diferentes, né? Deus fez isso tudo de uma forma dinâmica. Isso tudo para um princípio maior que a gente vai ver. Porque Deus fez tudo isso com sabores, com cheiros, com gostos. Deus fez isso tudo intencionalmente, porque Ele tinha um propósito também para essa criação. E nós vamos ver isso tudo. Então esse foi o terceiro dia. Ele criou a porção seca e na porção seca Ele criou a vegetação. Junto com a vegetação, os seus frutos, né? Então, o próximo verso número 13 diz que é o terceiro dia, e o verso de número 14 diz assim: e disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, no firmamento, na parte de cima, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles sinais para marcar estações, dias e anos. Sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra
E assim se foi. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que no quarto dia, Deus começa a fazer os astros do universo, as estrelas, os planetas. Deus começou a fazer os astros, o Sol, e ele fez 2 grandes luminares, um para governar o dia e o outro para governar a noite, né? É interessante que aqui Deus também começa a estipular na sua criação estações, começa a estipular na sua criação o tempo. E é interessante que os cientistas batiam na tecla de que esse capítulo da Bíblia era mentiroso por causa desse versículo. Não sei se os irmãos perceberam. Deus criou o sol agora, no quarto dia. Mas no primeiro dia, o que Deus criou? O que ele criou? A luz. Como é que é isso? Deus criou a luz, e depois de 3 dias ele criou o sol. Não é o sol que produz a luz? Não é as estrelas que produzem a luz? Aí os cientistas diziam que esse versículo era mentiroso, o capítulo da Bíblia é mentiroso, que podia rasgar Gênesis 1, porque como que ele cria a luz? Como que a luz veio existir antes desses astros? Aí na década de 80, um camarada, que eu não sei o nome, eu sou difícil de gravar nome, um cientista lá, ele descobriu que a luz não depende do Sol e nem das estrelas. Ela se intensifica com o Sol e as estrelas, porque o Sol e as estrelas têm luz própria. Mas se não houver Sol e estrela, há luz, não com tanta intensidade. Mas ela não depende do Sol e das estrelas. Aí já quebrou a tese, a teoria de que a Bíblia está falando mentira, está pregando mentira, né? Para vocês verem, a Bíblia demorou 1.600 anos para ser produzida, né? Então, há mais de 2.000 anos atrás, Moisés, sem equipamento nenhum de telescópio, hoje nós sabemos disso com telescópios, satélite, o homem vai na Lua, né? O homem pisou na Lua, o homem consegue ver, fazer essas descobertas através desses telescópios, desses satélites potentes que tiram foto, filmam, parece que está lá dentro. E Moisés, naquela época, já sabia disso tudo. Deus já havia revelado isso tudo para Moisés, naquela época. Assim, comprovando que todas as profecias, nós vamos ver isso, que todas as profecias bíblicas são verdadeiras. Deus aqui, ao criar o sistema solar, o sistema planetário, o Sol para governar o dia e a Lua para governar a noite, Ele está criando o tempo. As pessoas que navegavam antigamente, elas navegavam só olhando as estrelas, elas chegavam onde elas queriam. É interessante que só pelo espaço você consegue saber a estação que você está do ano. Sabe por quê? Eu vou usar aqui como exemplo o que acontece lá em cima. Vem cá, vem você também. Irmão, vem cá também na frente, os 3. Esses 3 aqui são astros, não astros de cinema, astros de rock, nada disso. São astros celestes, podemos assim dizer. Esse aqui é o Sol. Vocês conhecem? Esse aqui é o Sol. Então fica aqui e faz seu trabalho de Sol. Esse aqui é o planeta Terra. Tá vendo? Esse aqui é o planeta Terra. Esse aqui é a Lua. O planeta Terra, a ciência diz isso, quando ela dá uma volta em torno do seu próprio eixo, isso faz com que passe um dia, né? Quando a Lua, ela dá uma volta em torno do planeta Terra, isso faz com que passasse um mês. Quando os dois juntos dão uma volta em torno do Sol, antigamente acreditavam que era o Sol que girava em torno da Terra, mas não. Quando eles giram em torno do Sol, isso faz com que passe um ano. Um ano, pode sentar.
isso faz com que passe um ano. Então Deus está criando esse tempo. Por isso que ele colocou o sol para simbolizar o dia e a lua para simbolizar a noite, né? Para governar a noite. E é interessante que as estrelas e a lua também ajudam a iluminar, ajuda a não ficar tão escuro. Não sei quantos irmãos aqui já tiveram a experiência de ir para o meio da mata, acampar no meio do mato, ou ir para um sítio, e você vê o céu muito estrelado, né? Às vezes não tem nenhuma, quanto menos luz acesa, mais você vê o céu estrelado. E é interessante, não fica tão escuro, né? Porque eles iluminam, né? Eles ajudam a iluminar a terra, né? Então Deus, ele fez somente Deus mesmo, meus irmãos, para fazer uma coisa tão maravilhosa dessa forma. Eu olho para o espaço, eu olho a imagem assim do espaço, eu vejo matérias sobre o espaço, eu fico pensando, caramba, o espaço é tão grande, nós somos tão pequenos, tão insignificantes nessa imensidão. E Deus fez tudo perfeito, arquitetado, tudo pensado, arquitetado perfeitamente, colocando estrelas em cada ponto, né? Os cientistas hoje desenham as estrelas, né? Essa aqui é a estrela de Pégasus, que ela forma um Pégasus. Essa aqui é a estrela de Câncer, né? Que ela forma que eles dizem ser Câncer. Deus fez tudo assim, ó, desenhado mesmo. Tudo perfeito. E fica impossível, meus irmãos, nós acreditarmos que isso tudo foi criado pelo mero acaso, como podemos assim dizer que a ciência tenta dizer que foi criado tudo através da evolução, através de uma explosão cósmica, e tudo por acaso veio a se formar. É interessante, se você tiver uma mão cheia de pedras e tacar essas pedras no chão, elas vão formar algum desenho, alguma coisa? Talvez forme, mas se você pegar de novo e tacar de novo, vai formar o mesmo desenho? Não vai. O acaso não faz isso. Isso só mostra mesmo que foi Deus que colocou cada estrela lá. Aí a gente fica pensando, mas existem bilhões, trilhões de estrelas. Como Deus fez isso tudo? Deus é onipresente. Deus é onipresente. Aqui a gente já vê a onipresença de Deus nesse imenso universo, né? Ao mesmo tempo que ele está aqui na Terra, ele está lá. Bilhões de anos-luz. Nós, os astronautas, eles estão querendo pisar em Marte, né? Parece que em 2000, o projeto deles é que em 2020 alguma coisa, 22, 23, eles mandem o primeiro homem a Marte, a primeira equipe a Marte. Sabe quanto tempo demora para chegar em Marte? Eu não lembro exatamente. Quanto? 4 anos. Os astronautas vão fazer viagem até pisar em Marte, se conseguir pisar. 4 anos eles vão demorar para chegar em Marte. Oi? Mais 4 para voltar. Não sei se vocês viram aquele filme que está passando muito no Telecine, Perdidos em Marte. Perdido em Marte, com o Matt Damon. É interessante esse filme, eu gostei. Ele é um astronauta que pisou em Marte. Aí aconteceu um negócio lá que ele foi dado como morto, não acharam o corpo dele. Aí a equipe veio embora. Aí descobriu que ele ficou mandando mensagem para lá de Marte, ele mandou mensagem para a Terra, só que a mensagem aqui chega atrasada. É a mesma coisa que você mandar um torpedo ou WhatsApp, né? Mandar um WhatsApp e chegar para a pessoa 1 hora depois. Imagina a pessoa mandar um WhatsApp lá de Marte à Terra. Chegou meses depois, a equipe estava no meio do caminho. Aí a equipe não podia voltar para pegar, porque não ia ter combustível suficiente para voltar para pegar ele. Aí foi interessante como é que eles fizeram ali no filme, é filme, né? Mas é interessante ali, mostrou essa parte aí. Para você ver o tamanho do universo. O tamanho do universo, né? É impossível a pessoa olhar para o céu e não dizer que foi Deus que fez isso. Neil Armstrong, que foi o homem que pisou na Lua, ele se converteu no dia que ele pisou na Lua, ele fala, testemunho dele. Ele fala que quando ele pisou na Lua, viu esse universo de perto. E quando ele falou que viu o planeta Terra redondinho, aquela bola azul, e falou que viu tudo assim, de uma forma assim, perfeita, assim, em harmonia, ele falou assim, é impossível não ter tido alguém superior para criar isso tudo. Aí ele se converteu. Aí ele deixou de crer na evolução
que foi criado tudo pelo mero acaso, e passou a acreditar no criacionismo. Vocês vão ver, meus irmãos, que a ciência, né, nós falamos de ciência, algo para se tornar ciência, os cientistas, o que eles fazem? Eles lançam uma tese, quando eles querem formar uma ciência sobre alguma coisa. Eles lançam uma suposição, nessa suposição eles trabalham em cima de uma tese, dessa suposição deles, que nem a vida em Marte. Será que há vida em Marte? Aí eles jogam essa suposição, aí começam a lançar tese em cima dessa suposição. Aí, dessas teses se transformam em teorias. Pode haver vida em Marte, porque lá tem água, lá o ar é quase parecido com o da Terra, tal, pode ter sido que haja vida em Marte nos anos passados, nos tempos passados. Aí eles começam a lançar teorias. Se essa teoria for comprovada veridicamente, ela se torna uma ciência. Se não, ela fica só na teoria. E a evolução, meus irmãos, ela não é ciência, embora falam que é ciência, ela não é ciência. Ela é uma teoria. E para ser mais sincero, ela não passou da suposição ainda, porque nada do que eles tentam pregar ali foi provado. É interessante que eles tentam provar, mas não conseguem. E eles tentam desmistificar a Bíblia, falando que a Bíblia é um livro de mitos. Mas com os anos, a própria ciência foi comprovando que a Bíblia é verdadeira, como nós estamos vendo aqui. As profecias, que poderíamos assim dizer que eram teorias sobre a criação do universo, elas foram comprovadas cientificamente, elas se tornaram ciência. Elas deixaram de ser teoria e se tornaram ciência, porque foi comprovado. Foi comprovado. Então eles tiveram que se dobrar um pouco, mas mesmo assim, hoje vocês vão ver que a evolução, ela é muito mais religião do que ciência e do que teoria. Porque para acreditar na evolução também precisa ter fé. E eles têm fé na evolução. Então se tornou muito mais uma religião para eles do que uma ciência. Se tornou muito mais uma religião. Seria interessante ter palestra, né, sobre o evolucionismo, né? Eu acho interessante, criacionismo e evolucionismo. Então, Deus fez esses astros no quinto dia, no quarto dia, né, irmãos? Nós vamos para o quinto agora. Vamos lá, eu parei em qual versículo? Do 14, né? Aí aqui diz que os luminares grandes servem para iluminar o dia, o outro para governar a noite. Deus os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. E houve tarde, manhã, e esse foi o quarto dia. Aí o verso 20 diz assim: E disse Deus: Produzam as águas enxames de seres viventes, e voem as aves acima da terra, no firmamento do céu. Assim Deus criou as grandes criaturas do mar, todos os seres viventes que se arrastam, os quais povoam as águas conforme as suas espécies, e todas as aves que voam conforme as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Então no quinto dia, Deus começa a povoar os mares e o céu. Ele criou os peixes, os animais marinhos e as aves, os animais que voam, né? As aves. Isso tudo no quinto dia. E é interessante que a biologia, a ciência também comprova que os animais, tanto aquáticos como as aves, elas têm a mesma época da criação. Foram criadas como se fosse ao mesmo tempo, né? É interessante que alguns cientistas que acreditam na evolução, acreditam nessa religião, que eu falei que a religião é a evolução, eles acreditam que os dinossauros evoluíram, viraram pássaros. Eles não foram extintos, eles viraram pássaros. Alguns acreditam dessa forma. Não sei quantos viram aquele filme Jurassic Park, o primeiro, os antigos. Jurassic Park, ele fala sobre isso, nesse filme. Os dinossauros viraram pássaros. Evolução, eles evoluíram, eles se adaptaram. Isso é mentira também. Deus criou as aves.
Isso no quinto dia. Cada um conforme a sua espécie. Aí eu vou continuar lendo aqui, ó. E disse Deus: produze a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, conforme a sua espécie, e assim foi. E Deus fez os animais... Não, pulei, né? O quinto dia, verso 23. Aí o verso 24 diz: e disse Deus: produza a terra seres viventes. Esse já é o sexto dia, irmãos. No sexto dia, Deus está produzindo, está construindo, está fazendo os animais terrestres, né? Criando os animais terrestres. Então disse Deus: façamos verso 24: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens conforme a sua espécie. E assim foi. Deus fez, olha o verso 25 que diz: Deus fez os animais selvagens conforme a sua espécie e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então, no sexto dia, no quinto dia, ele criou os animais marinhos e as aves. No sexto dia, ele criou os animais terrestres, os répteis, os mamíferos, né? Todos os animais que vivem na terra. Nós vamos ver na próxima lição a criação do homem também foi no sexto dia. Eu não vou entrar na criação do homem hoje, porque a criação do homem existe uma particularidade muito grande que vai tomar uma lição inteira. Então Deus criou isso tudo. E é interessante que Deus fala assim: conforme a sua espécie. E eles reproduziam conforme a sua espécie. Aqui também cai por terra essa teoria da evolução, que diz que o homem veio do macaco, e antes de vir do macaco veio de uma ameba, né? De uma ameba que saiu do mar, que criou perninha, e virou um macaco, e do macaco virou o homem até chegar na gente. Isso a teoria da evolução diz. Mas a Bíblia diz não, é cada um conforme a sua espécie. Eles até hoje não conseguiram provar que uma coisa vira outra coisa. Que um ser vira outro ser. Agora eles tentam, mas não conseguiram. Nós temos isso como exemplo a mula. Quem é do sítio sabe o que é a mula, né? A mula é a junção do cavalo, né, com o burro, não é isso? Aí nasce a mula, né? É a junção do cavalo com o burro, né? É, a junção do cavalo com o burro, que nasce a mula, que é um animal forte, que eles botam para fazer... dizem que é um animal forte, que é para carregar coisa pesada no sítio, mas também é um animal que é difícil de se domar, né, a mula, né? Mas é interessante, a mula, ela se reproduz, ela consegue produzir outras mulinhas, no cruzamento dela não, ela fica estéril. A junção de duas espécies diferentes faz com que os filhotes nasçam estéreis, né? Ele não consegue se reproduzir. Não consegue nascer outra mula, só se eles juntarem duas espécies diferentes, que é o cavalo e o burro. É interessante que uma vez eu vendo esses programas de televisão sobre ciência, eles conseguiram fazer o cruzamento entre um leão e um tigre. Leão e tigre são animais que vivem em lugares diferentes, mas eles botaram, acho que um leão macho e uma tigresa junto, na mesma cela. Porque os primeiros brigavam entre eles, um matou o outro, até que com um eles conseguiram fazer o cruzamento dos dois e nasceu um filhote. A mistura de um tigre com um leão. É até bonito o filhote que nasceu. Mas aquele filhote não iria conseguir produzir outros da sua espécie. Era o único. E tanto é que eles não conseguiram fazer isso novamente. Foi o único. Não sei se esse está vivo ou morreu. Se morreu, morreu e acabou essa espécie. Né? Então a junção de duas espécies diferentes, ela não se reproduz, né? Ela não se reproduz. Então, porque Deus fez cada animal conforme a sua espécie. A galinha, o galo, né? O cachorro com a cadela, o
tigre para a tigresa, o leão para a leoa, né? E cada um conforme a sua espécie, se produzirem, né? Então, e isso também, meus irmãos, se nós vemos assim na Bíblia, é interessante que hoje nós temos um movimento do homossexualismo, né? O movimento do homossexualismo, dizem que nasceu dessa forma, que eles são uma forma nova, né? São uma evolução, né? Mas eles também se reproduzem, porque Deus não fez para isso. Nós vamos ver na próxima lição, que nós vamos entrar na criação do homem, nós vamos ver que Deus fez uma espécie do homem. E essa espécie tem que ser respeitada. Deus fez a leoa para o leão. Deus fez a galinha para o galo. Né? E ele diz: enchei e povoai a terra dos animais. Né? Porque o nosso Deus é um Deus ordeiro. Essa foi a intenção de Deus ao produzir o universo. E nós vamos ver, meus irmãos, na próxima lição, nós vamos entrar na criação do homem, nós vamos ver o porquê de Deus criar isso tudo. Porque Deus criou as frutas com sabores diferentes, porque Deus criou as plantas com cores diferentes, cheiros diferentes, criou isso tudo de uma forma perfeita, o céu, isso tudo de uma forma perfeita. Ele criou isso tudo com um propósito. Na próxima lição nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Algum irmão tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Fazer alguma observação de algo que eu não falei? Irmão? Os animais não têm alma nem espírito. Nós vamos falar sobre isso na próxima lição também. Na criação do homem, que não tem alma nem espírito, né? Nós vamos falar sobre isso também. Nós vamos ver o que é alma e o que é espírito. São coisas distintas. Alma e espírito. Mas isso são cenas do próximo capítulo, né? Cenas do próximo capítulo. Alguém mais tem alguma pergunta? Se não tem, eu tenho perguntas para vocês. O que significa Gênesis? O que significa Gênesis, irmão? Princípio. Princípio. E no princípio, quem já existia no princípio? Deus. Na sua forma trina, né? Elohim, Deus. Isso mesmo. Deus já existia no princípio. E como ele criou esse universo? Através do quê? Da sua? A irmã tem uma pergunta? Da luz? Isso. O primeiro dia foi a luz. Depois foi criando as outras coisas, né? Inclusive o sol no quarto dia, né? Então tá certo.